Então a Ju tinha me chamado para falar sobre discernimento e uso dos dons, dos carismas dentro do ministério de intercessão. E quando eu gosto muito, né, de ressaltar o que é discernimento, né? Porque muitas vezes lá, quando nós vamos falar de carismas, tem um carisma específico que fala discernimento dos espíritos, que é um carisma que, segundo, né, todo o aprendizado que nós temos, ele é o mais importante. O maior dom qual é? O amor, a caridade é o maior. E o mais importante é o discernimento. Vocês vão aprender hoje que eles estão totalmente interligados. Então, o que é discernimento? Né? Muitas vezes a gente fala assim, sem discernimento. A palavra discernimento significa conhecimento, conhecer, entender, compreender. A palavra vai dizer assim para nós lá em Naum, né? Eu não me lembro o versículo agora, que fala: já conhece a Deus aqueles que nele confiam. Como que nós podemos confiar em Deus se nós não o conhecemos? Então o discernimento consiste, vocês podem anotar aí, num exato conhecimento de si mesmo, primeiro de nós e depois de Deus. E o discernimento enraiza-se nesse autoconhecimento. E é uma coisa que eu sempre procuro falar para as pessoas: não é possível conhecer verdadeiramente a Deus se eu não conheço a mim mesmo. No meu começo de caminhada, eu sempre busquei o conhecimento, porque, como Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento. Nós temos a tendência de querer crescer na graça e não no conhecimento, mas não é possível se achegar a Deus sem o conhecimento. Por isso que os sacerdotes estudam 10 anos. Por isso que um bom teólogo ele vai estudar, porque só pode conhecer a Deus aquele que estuda Deus. O que é a teologia, né? É o estudo de Deus, é o conhecimento de Deus, é conhecer profundamente a Deus para que eu tenha uma íntima relação com Ele. E às vezes nós achamos que a nossa vida de oração está muito boa, porque assim, nós começamos nesse processo, né, de conversão, e a gente fez a nossa experiência de oração, e aí nós aprendemos a orar. Nós oramos alguns salmos específicos, não é verdade? Alguns salmos que até a gente sabe decor e salteado, e acha assim: eu já orei hoje, eu já conheci, eu já conversei com Deus, já tive o meu diálogo. Mas na verdade não é um diálogo, é um monólogo, onde nós falamos e nós desconhecemos a Deus. E por isso que Ele fala nas Escrituras, como falou hoje para nós: vocês se afastam de mim, vocês não conhecem a mim. Por isso dá mais valor às coisas externas, né? Aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu apalpo, seja uma tribulação, a minha dificuldade, porque eu estou sentindo ela. E Deus, muitas vezes eu não sinto, porque eu me perco nessa íntima relação. Então o discernimento é o conhecimento primeiro de mim, depois de Deus. Vamos repetir isso? O discernimento é o exato conhecimento de mim e de Deus, entendeu? Então, como eu estava falando, no meu começo de caminhada, eu busquei muito conhecer livros que pudessem me falar desse estar em Deus, dessa intimidade. E eu também sugiro para vocês, talvez alguns aqui até conheçam, claro que vocês vão buscar também outras biografias que sejam indicadas para vocês, mas quem aqui já ouviu falar no Anselmo Grum, que é um excelente escritor? Você já conhece? Então, os livros dele são ótimos, né? Ele busca muito essa espiritualidade dos monges do deserto. Porque como que nós vamos conhecer Deus? Como que nós vamos nos conhecer? No autoconhecimento. Isso leva tempo. Eu preciso ficar a sós comigo mesmo. Então vocês veem como às vezes a gente fala de discernimento, a gente pensa que é uma coisa tão banal e tão fácil. Não é.
Discernimento, para nós termos, é uma conquista. Uma pessoa cheia de discernimento é uma pessoa que conhece tudo de si. Ela experimentou todos os seus limites, ela sabe até onde ela pode ir e por isso ela conhece também no outro o limite do outro, e ela sabe quando uma pessoa está sendo movida pelo Espírito divino, pelo Espírito humano ou pelo Espírito diabólico, porque ela fez essa experiência própria de si mesmo. Porque as mesmas tentações que os outros passam, eu também passo. Talvez não nas mesmas áreas, mas o sentido, a maneira como a gente expressa quando a gente está sendo tentado é praticamente o mesmo. A gente vai se enfraquecendo, esmorecendo. Então é nítido quando nós percebemos no outro essa dificuldade. E a maior dificuldade do ser humano, isso de um modo geral, não só nós dentro desse ministério de intercessão, é ficar a sós e buscar conhecer a nós mesmos. Se eu começasse a perguntar aqui para vocês, você se conhece? Você pode até falar alguns defeitos e algumas qualidades suas, mas como é difícil falar de nós mesmos, é ou não é? Porque ou você se acusa demais, ou você se ensoberbece demais, ou você tem a tendência de mostrar só as suas qualidades, e geralmente na igreja a gente quer mostrar só as nossas qualidades e quer mascarar os nossos defeitos. E quando nós não trabalhamos os nossos limites, que são os nossos defeitos, uma hora ou outra isso vai explodir, e é a hora que as pessoas se escandalizam conosco. Porque é a hora que a pessoa fala: nossa, a Rita, aquela menina, né, mostrava aquela santidade e de repente ela se ira. Claro que eu tenho ira, faz parte da minha vida humana. Todos nós temos sentimentos, mas por que eu me controlo de repente na minha ira? Porque eu já me conheci e eu sei que se eu for num limite eu vou extrapolar. Então é preciso que a gente se conheça para a gente começar a trabalhar e aceitar que Deus nos ama como nós somos. Essa é a coisa mais importante do discernimento. Entrar nesse autoconhecimento, buscar saber quem eu sou e saber o quanto eu sou amado por Deus da maneira como Ele me formou e me criou. É claro que Deus não sonhou com os meus defeitos. Claro que Deus não sonhou com as minhas imperfeições, mas mesmo depois do pecado, da queda original, Deus me quis da mesma maneira, mesmo eu não sendo mais aquilo que Ele planejou totalmente que eu fosse. Então é preciso estar a sós, é preciso buscar esse momento de solidão, e geralmente nós não gostamos, não é verdade? De estar a sós. Eu coordeno um grupo de oração e assim me entendo com eles, mas também sempre tenho buscado levar esse enriquecimento espiritual. Eu não posso ficar dependente do meu irmão, eu não posso ficar dependente de ligações, eu não posso ficar dependente de um olhar, porque essas coisas, elas são importantes e necessárias, são, mas uma pessoa que ela sabe o quanto ela é amada por Deus, ela não tem mais essa necessidade, como o Senhor colocou hoje para nós aqui, sabe? Ficar temendo as pessoas, ficar procurando nas pessoas aquilo que é divino. Então esse discernimento é conhecer, é buscar, é entender-se, é começar mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do meu ministério, o conhecimento. Então, quando eu comecei nesse processo, comecei a ler muitos livros e começava a me identificar com eles, como esse que eu falei, né? Que o céu começa em você. Talvez alguém aqui já tenha lido esse livro, é muito bom, né? Então, assim, precisamos conhecer. Tem gente que não conhece a palavra de Deus, como que vai fazer uma boa ministração de intercessão? Tem servos que não buscam ler um livro de combate espiritual, como que vai saber combater o adversário? Aí vem as pequenas coisas, já aí não sabe se é o inimigo, não sabe se é o humano, como a Ju tinha dado um exemplo, que às vezes enfermidades físicas não são verdadeiramente físicas, mas vêm de uma ordem espiritual, e nós precisamos ter discernimento, esse conhecimento, primeiro conhecer o meu corpo.
Eu não sou uma pessoa de ficar doente. Eu não sou uma pessoa fraca. Por que eu estou me sentindo assim? Começar a se questionar. Eu não sou uma pessoa brava. Eu não sou uma pessoa irritada. Por que eu estou irritado? Eu não sou uma pessoa nervosa. Eu não sou uma pessoa preocupada. Por que eu estou preocupado? Será que geralmente a gente consegue fazer essas perguntas? Geralmente não. Geralmente a gente vai vivendo. Tem pessoas que entram num processo de doença porque não pararam para se questionar, porque não se conhecem. Achava que se conhecia, aí vem uma situação, muda toda a história, desestrutura a pessoa, porque ela não conhecia a si mesma, e não conhecendo a si, jamais vai conhecer a Deus, porque você vai só ter de Deus uma intimidade, uma revelação, a partir do momento que você, como eu disse, souber o quanto você é amado no seu limite, na sua miséria, e que Deus idealizou você. Então uma pessoa que não se conhece, ela pode achar que conhece a Deus, mas não conhece, e ela vai mostrar isso. Então nós precisamos fazer isso, né? O discernimento também, ele é um dos rebentos da caridade, por isso que eles são dois dons, carismas, que estão totalmente interligados. Uma pessoa, ela pode achar que ela tem discernimento. Ela vê aqui, ela fala, quem está agindo ali é o mal, quem está agindo naquele ser humano é tal coisa. Mas, se ela não é uma pessoa que tem o amor, ela realmente não age com o discernimento, ela age com o intelecto. Porque um psiquiatra, um psicólogo, uma pessoa estudada, ela também pode identificar que a pessoa não está bem, ou está bem. Claro que eles não vão falar o demônio, como nós usamos esses termos, mas eles vão identificar quando uma pessoa não está na razão de si. Também existe o nosso intelecto, mas o discernimento divino, esse dom, esse carisma, ele é um rebento da caridade, do amor. Uma pessoa que não tem amor, ela não tem discernimento. Ela fala o que dá na cabeça dela. Ela ofende, ela magoa, ela machuca, ela fere, ela destrói. Quantos grupos, não é verdade? De intercessão, de um ministério de cura e libertação, de grupos de orações, onde vai tudo se minando. Por quê? Porque as pessoas não agem com discernimento, não falam na hora certa, não agem da maneira correta, não pensam, de que maneira Deus está conduzindo as coisas, não compreendem os tempos e os momentos e vai agindo. Então todo discernimento, ele nasce da caridade, e é o que tem faltado dentro do nosso ministério. Nós não nos amamos. Por que não nos amamos? Porque não conhecemos. Muitas vezes nós nos reunimos e a Ju faz uma reunião aqui com vocês, tal, claro, se cumprimenta o tempo que está aqui, não foi tempo de conhecimento, não é verdade? Vocês estão me ouvindo, ao terminar aqui, vocês vão embora, vocês não se conhecem. E quantos irmãos que as pessoas falam assim, não, mas vocês vão na mesma igreja, vocês são da mesma religião, mas não se suportam, não se batem, não se dão. E quanto isso tem acontecido? Nós já não nos cumprimentamos mais nem com a paz de Jesus, nem nos sentimos felizes muitas vezes de estarmos aqui. Como hoje foi feita uma convocação que era para ter tantas pessoas, tem poucos, porque as pessoas, pode ter certeza, que não estão aqui, que não buscam esse conhecimento, porque não agem com a caridade e com o amor. Atribui a si um dom que é divino, e começa a achar que só porque foi numa formação, ou leu alguma coisa, ou aprendeu alguma coisa, são autossuficientes. Isso é falta total de discernimento, porque o discernimento vem do amor. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu percebo quem é o meu irmão que está ali do meu lado, mais eu amo, e mais discernimento eu vou ter, mais conhecimento dele, e conhecendo mais a ele, mais eu vou saber como eu posso tratar. Tem pessoas que você tem que tratar de uma maneira, e tem pessoas que você tem que tratar de outra maneira. Tem pessoas que você falar severo com ela, ela não aguenta. Eu aprendi isso a duras penas na minha vida familiar. Tem pessoas que você não vai converter com palavras,
É ou não é? Porque ela não aceita. É o limite dela. Como eu falei, quando eu me conheço, eu conheço o limite do outro. E eu vou entendendo que o outro não tem o mesmo limite que eu tenho, que não tem o mesmo conhecimento que eu tenho. E quantas vezes nós servos agimos de falta de discernimento, acabamos de sair de uma formação